Atenção, senhores professores. 5 minutos para o término da lição.
Obrigada por mais uma semana estarem aqui, dedicando um pouquinho mais dos conhecimentos de vocês. E aguardamos que todos na próxima semana também aqui estejam. Durante essa semana nós vamos estudar a respeito das mulheres no ministério de Jesus. Que Deus possa capacitar a cada um de nós para estarmos estudando diariamente e que possamos estar todos juntos aqui então no próximo sábado às 9 horas, 10 para as 9, para iniciarmos a escola sabatina. Vamos agora louvar através do hino 531. Louvemos. Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Busco tua face de manhã bem cedo, pois tuas bênçãos quero receber. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. E logo à tarde, quando o sol se esconde, quero prostrado aos teus pés estar. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Santo Pai, agradecidos estamos pelos momentos que aqui passamos. Pedimos que o Senhor continue conosco nos momentos do culto e também nos abençoe, nos dirija durante essa semana, que nós possamos dedicar mais alguns momentos para estudarmos a lição da escola sabatina e aprofundarmos o nosso relacionamento contigo. Nos dê a sua companhia e proteção, pedimos por Jesus. Amém. Bom dia. Que bom que vocês estão aqui na nossa casa de oração. Grande é a nossa alegria porque nós podemos juntos louvar o nome do nosso Senhor. Queremos também fazer um convite àqueles que estão assistindo pela internet a ficar conosco os demais momentos que vamos prosseguir, e é um privilégio tê-lo aqui esta manhã. Bom, alguns recados que precisam ser dados, importantes. O primeiro deles é sobre amanhã. O projeto Nisto Cremos está acontecendo todos os domingos e vai acontecer até o final do ano. E amanhã nós temos o tema O Criador, Deus Pai.
Você não pode perder esse tema. Quem irá falar com a gente sobre esse assunto amanhã é o pastor Jefferson Antunes. E durante todos os domingos nós teremos um tema diferente do outro, falando das doutrinas e das crenças que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos. Então amanhã você não pode perder às 7h30 o projeto Nisto Cremos. Nós também teremos aqui um momento especial com os jovens. Então você jovem, se prepare, porque amanhã no quadro Novo Tempo nós estaremos falando sobre a conexão jovem. Então é importante que você esteja aqui com a gente também. E também quero lembrar que amanhã é dia de também confraternizarmos com os nossos queridos irmãos. O projeto Nisto Cremos, toda vez que se encerra, nós temos aqui no estacionamento uma confraternização entre amigos e irmãos, e amanhã o Departamento da Música que estará realizando isso. Então amanhã às 7h30, não se esqueça, venha participar conosco do projeto Nisto Cremos. Bom, semana que vem nós temos um projeto especial. Semana que vem, final de semana, é o Dia das Mães. E tem 2 recadinhos importantes aqui. O primeiro é, hoje à tarde, às 3h30, o Ministério Infantil está pedindo para que todas as mães tragam seus filhos à tarde, porque eles estarão confeccionando uma surpresa para vocês. Então, a mãe que não trouxer o seu filho não vai ter a surpresa. Tá? Então, hoje, às 3h30, aqui na nossa igreja, traga seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, que eles estarão fazendo aqui uma atividade especial, justamente para os Dia das Mães, que será domingo que vem, aqui no nosso projeto, nos nossos projetos de domingo, teremos o programa do Dia das Mães, feito pelo Departamento Infantil, pelo Departamento Jovem, por outros ministérios, pela turminha Kids também. Então, vocês, mães, já estão convidadas, a partir de agora, a estarem conosco aqui semana que vem. E um outro encontro importante que nós teremos aqui na nossa igreja é o encontro de quartetos. Ele acontecerá no dia 16 de maio, aqui na nossa igreja, às 5h. Você que gosta de quarteto, você que gosta de boa música, já vá se preparando, já vai convidando aquele amigo seu também que gosta de música. Nós teremos aqui o Quarteto Conexão, Perfil Vocal, entre outros, na nossa programação jovem, do dia 16/5 às 17h. E vale lembrar ainda, mais uma vez, o projeto Nisto Cremos, então, amanhã, às 7h30, aqui na nossa igreja. Vamos louvar? Bendito eterno Deus, grande Criador, nosso Redentor, Santo Espírito, toda a criação una-se a nós para adorar ao eterno Deus e agradecer de todo o coração, cantar aleluia ao eterno Senhor. Toda a criação una-se em uma voz para adorar, para exaltar e render louvor ao eterno Deus. Oremos. Pai querido,
Aqui está seu povo, meu Deus. Esse povo amado que aqui o Senhor trouxe, Senhor, Pai. Faça aqui hoje, Pai, com que a sua palavra, Senhor Deus, entre em nossos corações e nossas mentes, querido Deus. Abençoe, Pai querido, o pregador de hoje, pastor Kelvin. Que as palavras ditas pelo pregador venham aí do seu trono para encher nossos corações de amor. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. Amigo, que estás fazendo? De que maneira estás vivendo? Procuras vida eterna ou estás buscando a perdição? Este é o momento de te fazeres teu julgamento. Faze o balanço de sua vida. Conheces tua posição. Cristo está voltando, o grande dia já vai chegar. Estás preparado para encontrá-lo ou vais fugir por não poderes lhe enfrentar, olhar? Cristo vem, já decidistes, será teu dia, alegre ou triste, faze a grande escolha de sua vida. Deixa teus sonhos vãos, receba a salvação. Grande dia já vai chegar. Estás preparado para encontrá-lo ou vais fugir por não poderes lhe enfrentar, olhar? Cristo vem, prepara-te. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos. Você já conseguiu contar quantas bênçãos, quantos milagres Deus tem feito na sua e na minha vida? Será que a gente consegue mensurar isso em números? Nós jamais vamos conseguir
colocar isso em números, porque são tantos, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, Deus vem atuando na nossa vida. E o que Deus pede para nós, em troca de tantas bênçãos que Ele tem feito na nossa vida? Pedido maior de Deus que nós sejamos fiéis a Ele, em tudo o que Ele tem nos passado. No livro A Fé pelo Qual Eu Vivo, diz aqui: não devemos apenas devolver fielmente a Deus os nossos dízimos, que Ele requer como seus, mas também devemos trazer à sua tesouraria um tributo como oferta de gratidão, com o coração alegre. Levemos ao nosso Criador as primícias de toda a sua liberalidade, as nossas mais acariciadas posses, nosso melhor e mais santo serviço. E conselhos sobre mordomia, nós temos um texto aqui muito bonito também. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, nesta terra, concedendo-nos posses temporais, ou seja, tudo que nós temos aqui são temporais, são momentâneos. A nossa casa, o nosso carro, enfim, por mais ou menos que você esteja, tudo isso é passageiro. Ele nos concede isso por quê? Para que o uso que disso fizemos possa revelar se as riquezas eternas poderão ser confiadas a nós. Como é que nós estamos administrando a nossa vida aqui na Terra? Nós estamos administrando de acordo com o que Deus pede para nós? Ou nós estamos nos apegando, como o jovem rico se apegou, na hora que Jesus falou para ele que ele tinha que só vender o que ele tinha, dar aos pobres, e aí sim seguiria com Cristo? Qual decisão que nós vamos tomar? O jovem, a gente já sabe qual ele tomou. Ele não seguiu a Cristo. Na Bíblia, Salmos 101, versículos 6, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Os que andam em reto caminho, esse me servirá. Pergunto eu, nós seremos procurados por Deus como fiéis? Isso é uma resposta que cada um de nós estará dando no decorrer da sua vida. A fidelidade de Deus, ela tem passa por vários momentos, mas ela principalmente, e Deus sabe que o dinheiro, os nossos bens, muitas vezes é o que mais nos apega. Nós estamos sendo fiéis com os nossos dízimos, estamos fiéis com as nossas ofertas com Deus? Neste momento, nós teremos a oportunidade, através dos diáconos e diaconisas, estarão passando as salvas, para que nós possamos mostrar a Deus que se Ele olhar para nós e nos procurar, nós estaremos sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas.
e nossa gratidão. Somos teus filhos, teu é nosso coração. Amém. Adorar. Ouvi de um pastor, assistindo um programa essa semana, que adorar ele é um verbo, e eu procurei aqui no dicionário para decifrá-lo, e diz assim um dicionário: adorar é cultuar, é render ou prestar culto, é reverenciar, demonstrar excesso de admiração, é apaixonar-se, gostar de maneira exagerada, e no uso informal é demonstrar preferência por algo ou alguém. Algumas vezes na nossa vida a gente fala: eu adoro a minha esposa, eu adoro a minha família. E tem uns mais acalorosos que fala que adora a comida que ele faz. Alguns outros falam que adorar é somente a Deus. Mas como adorar a Deus se nós não sabemos o real sentido de adoração? Como adorar a Deus se a gente coloca adorar em qualquer coisa da nossa vida? Adorar a Deus, para começar, nós devemos conhecê-lo, porque a gente só adora algo que a gente conhece ou alguém que a gente tem intimidade. Então, adorar a Deus significa ter intimidade com Ele, significa se dedicar a Ele. Por isso eu quero convidar vocês a esta manhã a adorar a Deus. Deixe de lado o que vocês acreditavam ser adorar, ou que vocês gostam deste mundo, porque vai ficar aqui. Adorem a Deus que é eterno, é maravilhoso. Pois o hino que vamos cantar agora é exatamente isso. Quando a gente adora, a gente se entrega, a gente conhece, a gente se joga. Entregue a sua vida a Deus. Assentados assim como vocês estão, mas o nosso louvor e adoração a esse maravilhoso, infinito Deus que neste momento nós vamos adorar. Vamos adorar. Hoje eu entrego todos meus temores, todas as doenças espirituais. Hoje eu renovo o meu compromisso de usar os meus talentos para o Senhor. Quero ser ungido por Jesus, ter o dobro do azeite, ser santificado. Entrego minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça o teu poder se manifestar em mim. Quero ouvir a igreja agora. Eu entrego todos os meus temores. Amém. Hoje eu Entrego minha vida com
minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar. Entrego minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar. Igreja, Entrego minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar em mim. essa é a promessa do maravilhoso Deus, quando a gente o adora. Mas de repente a tua vida não seja das melhores. De repente, eu não sei, você está passando por um momento difícil. Tem um hino que nós vamos cantar agora que diz: não tema nada neste mundo. Não existe nada neste mundo que pode sobrepujar a maravilhosa graça e misericórdia do nosso Deus. Não tema nada neste mundo, tema a Deus, porque Ele é doador da vida. Por isso quero convidar você a cantar este hino conosco. Não há o que temer. Somente Deus pode proporcionar vida e alegria a nós. Vamos louvar. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Deus seja louvado. Tema Ele. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor,
Deus falando com você. Aceite, porque Ele está aqui. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Esse Deus que promete ser fiel, Ele fez uma única promessa e é das principais. Ele voltará. Breve Jesus voltará. Se você acredita nisso, coloque-se em pé e cante conosco esse maravilhoso hino da grande promessa que Cristo voltará. Servos de Deus, a trombeta tocar. Breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar. Breve Jesus voltará. A igreja. Somente as irmãs. Todos. Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Os irmãos. Montes e vales, o som ecoai. Breve Jesus voltará. Ondas do mar, a canção ecoai. Jesus, toda a igreja. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fome nos dão a entender. Breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber. Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém? Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus. Amantíssimo Pai que habita nas alturas dos céus, santificado, honrado, glorificado e exaltado seja o vosso nome, Senhor. Nos colocamos prostrados diante da Tua presença, ó Pai, para rogar a Ti que tenhas misericórdia de nós e concedas a nós, em primeiro lugar, o perdão pelos nossos pecados, Pai. Sejam eles de quais formas forem. E, Senhor, meu Pai, queremos colocar também nas Tuas mãos as nossas inquietações, o nosso coração, os nossos desejos, e entregar também a Ti, Senhor, algumas pessoas que estão passando por problemas graves neste momento, Senhor. Problemas de doença, problemas de assalto, Senhor. O irmão Eli, que é da Igreja das Paineiras, Senhor, sofreu um assalto e foi baleado, está na UTI, e nós rogamos a Ti, ó Pai, que tenhas misericórdia dele e de seus familiares, e conceda a ele, Senhor Deus, a vida novamente segundo a Tua vontade. Ao irmão Denis, Pai, como tantos outros que estão acometidos de dengue, Senhor. Esta doença que infelizmente pegamos por um mosquito,
nós entregamos isso nas tuas mãos, rogando a ti, ó Pai, que tenha misericórdia de cada um desses nossos irmãos enfermos. Dê sabedoria aos seus familiares para assim o cuidar deles. E a nós também, Senhor. Também rogamos neste momento, ó Pai, que tu derrames o teu Santo Espírito sobre o pastor Kevin, que vai nos transmitir a palavra neste momento. Que ele venha falar por intermédio do teu Santo Espírito a nós, e que nós assim, Senhor Deus, ouçamos a tua voz. Mais uma vez, ó Pai, agradecemos pelo sacrifício do teu Filho amado, e é em nome dele que te pedimos. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. É um sábado maravilhoso de sol. E os irmãos estão todos aqui nesse feriado. Isso é uma maravilha, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, em primeiro lugar eu queria falar sobre algumas literaturas que a nossa igreja está disponibilizando para os irmãos. À porta a gente recebeu um folder desse, um folheto, onde temos aqui várias literaturas, né? E, na verdade, isso aqui é alimento. Alimento para nós e para nossos familiares. E aqui você encontra todo tipo de literatura para saciar a fome de seus familiares. Temos os livros de Espírito e Profecia, e eu queria citar aqui em evidência o livro Vida em Ensinos, que é o livro do ano. Alguém já está começando a ler esse livro? Poucas pessoas estão lendo esse livro. Irmãos, esse livro ele está também aqui, ó. Nesse bloco aqui, que a gente está disponibilizando para cada família, num valor que a gente conversa depois do pôr do sol, mas nos procure, nós temos à vontade isso daqui, mas é um para cada família, para a gente poder ter a leitura disso daqui em casa, tá? E o Vida em Ensinos está também colocado dentro desse livro, desse bloco. Eu queria falar também sobre o livro missionário, irmãos. Nós teremos a entrega desse livro no final desse mês, no dia 30, tá, irmãos? Algumas recomendações. Primeiramente, os irmãos que estão fazendo a doação dos livros para a igreja, está naquele papel que vai ser entregue para os irmãos. Agora, cadê os diáconos? Quem não recebeu esse papelzinho para fazer a solicitação do livro, pode se colocar em pé que os diáconos vão poder distribuir para vocês. Outra coisa também, com relação a como eu vou pagar este livro. Irmãos, eu queria colocar isso aqui na tela. Isso. Lá onde está o campo vazio, você vai colocar livros ou livro missionário. E a quantidade que você vai colocar mensalmente. Tá? Então, essa quantidade vai ser fechada, a gente vai fazer a soma e vai trazer tudo para a igreja. Tá? Então, não depositem na salva nenhum valor, não depositem em lugar nenhum valor, somente no dízimo, para que a gente tenha um controle efetivo sobre essa questão da compra dos livros para a gente fazer a distribuição. Aí você pode me perguntar, poxa irmão, mas eu queria pegar alguns livros para eu fazer um trabalho pessoal. Não tem problema nenhum. Você determina dentro dessa quantidade que você está comprando, você determina a quantidade que você quer levar para você fazer o seu trabalho. E o restante a gente deixa na igreja, onde a gente vai fazer um trabalho atrás da policlínica lá, onde a gente não fez ainda, tá? Porque o nosso distrito, nosso território aqui da Igreja Central é muito vasto. Então vai até o Ebiti do Passo, a gente tem a questão de entrega de livros. Então nesse dia 30, eu vou pedir para os irmãos também fazer o seguinte: não venham de terno e gravata, não venham de roupas social, venham à vontade, com um sapato confortável, com uma roupa adequada, para assistir o culto, que vai ser bem curto, né? A lição da Escola Sabatina e o culto, e nós vamos também sair logo em seguida
como nós fizemos no ano passado. Pegar lá atrás o seu livro, a sua quantidade, e a gente vai ter uma rua determinada para vocês distribuírem. Então, venham bem à vontade, também para descaracterizar um pouco a questão de formalidade na entrega do livro. A gente quer que vocês estejam bem informais para fazer o trabalho nesse dia 30, tá bom? Então, que Deus abençoe os irmãos. E nesse momento eu queria apresentar a plataforma, que eu acho que não há muita necessidade, mas como hoje é o primeiro dia do mês, que é do Ministério Pessoal, eu queria apresentar os irmãos aqui que estão à plataforma. O irmão Nelson, que eu queria que ele se apresentasse e falasse qual é o cargo e a função dele. Sim, nós estamos auxiliando o Ministério Pessoal em duas frentes. Primeiro, como vice, do Ministério Pessoal, ajudando, dando suporte para esse importante ministério da igreja, e também auxiliando o Valdecir, que cuida do departamento de publicações e espírito de profecia. Nesse departamento, nós fazemos a distribuição também dos livros missionários e incentivamos a leitura, principalmente do livro Vida e Ensinos. E também temos alguns objetivos a longo prazo, como, por exemplo, a implantação da biblioteca e, futuramente, quem sabe, do Minicentro Ellen White. Que o Minicentro Ellen White, no caso, a gente não conseguiu ainda um espaço físico para que a gente pudesse estar colocando. Eu queria apresentar o irmão Samuel Leite, que, mais uma vez, ele é nosso ancião, do Ministério Pessoal. Bom dia. Dentro do Ministério do Ancianato, há uma divisão por departamentos. O departamento do evangelismo pessoal, cabe a nós ajudar e apoiar e fortalecer. Por isso, esse é o nosso trabalho nesse momento. O irmão Marcelo, que eu queria apresentar por último, porque aqui ele já vai seguir com alguma outra coisa que ele vai propor para nós. Ele é nosso secretário do Ministério Pessoal. Ele também é líder na questão do presídio, tá? Nós temos hoje uma equipe com quantas pessoas, irmão Marcelo? Explica para nós como está lá. Bem, nós estamos com esse Ministério Presídio e contamos com a colaboração de mais ou menos 12 pessoas hoje. E é um ministério maravilhoso, que tem dado muito resultado com os presos, com as pessoas que estão lá hoje. Já conseguimos um som, para levar uma aparelhagem de som, e agora nós estamos pedindo também que os irmãos, se puderem colaborar, nós estamos quase comprando um conjunto de mídia para levar para o presídio. Então nós teremos lá, no último dia do mês, um culto exatamente igual ao que nós temos aqui. Dentro do presídio, irmãos, a igreja enche. Muitas pessoas lá dentro estão ansiosas para ouvir palavras verdadeiras como as nossas, palavras de Deus. Eu queria lançar um convite para os irmãos que quiserem trabalhar no presídio. É um trabalho nobre. Os irmãos que quiserem trabalhar conosco no presídio, estejam à vontade para nos procurar. E eu queria apresentar o pastor Kevin, que vai nos trazer a mensagem. E aí vocês já... Bom dia novamente, irmãos. Nesse instante, os nossos queridos diáconos, as nossas queridas diaconisas estão distribuindo para vocês um convite. É um convite muito especial. Enquanto eles distribuem esse convite para vocês, eu gostaria de dizer algumas palavras referente ao sucesso que essa igreja, hoje para mim já é um sucesso. Essa aqui é uma igreja de oração. É uma igreja maravilhosa essa aqui. Eu fico feliz, muito feliz em ver tantos irmãos orando pela igreja e por tantas pessoas que precisam, através de um aplicativo tão... Pessoas usam por tantas coisas erradas, E nós usamos para orar, que é o WhatsApp. São mais de 100 membros dessa igreja orando pelo WhatsApp. Irmãos, prestem bem atenção enquanto vocês recebem o convite. Olha o que eu tenho para vocês aqui. Esse aqui vem da irmã White, filho de profecia. Se os membros das igrejas colocassem em ação as energias mentais e esforços bem direcionados, em planos bem elaborados, escuta só,
poderiam fazer 100 vezes mais do que fazem hoje por Cristo. Se avançasse com fervorosa oração, com brandura, mansidão, simplicidade, procurando pessoalmente compartilhar o conhecimento da salvação, a mensagem poderia alcançar os habitantes da terra. E tem mais. Nem todos são chamados a trabalhar pessoalmente nos campos missionários, mas todos podem fazer alguma coisa por meio de suas orações. Amém? Essa igreja, hoje, ela tem 1.016 membros, né, irmão Lucas? Temos 2 batismos no domingo. A Sunshine e o Evaldo. O irmão Evaldo está ali na porta. Estou vendo ele daqui. Amém? Muito bom ter o senhor aqui conosco. E aí, nesse convite que estamos entregando a vocês, todos receberam? Levantem os convites. Levantem. Muito bom, maravilhoso. Cada um tem um convite para orar por 10 membros da igreja durante esse ano. E pode ter certeza que vamos orar por vocês, porque pelo menos cada irmão recebeu 5 vezes, certo? O nome da pessoa, quer dizer, não vai ter jeito de não orar por vocês, por nós. Para que serve tanta oração assim? Para que orar tanto? Porque sem oração, irmãos, absolutamente nada acontece na nossa vida. E eu tenho certeza que você, com esse convite para orar por esses 10 irmãos, não importa se você é dessa igreja ou se não é, não importa se você veio do Paraná ou veio da Bahia e está nos visitando, leve esse convite com você. Coloque esse convite no espelho, ande com esse convite, se puder, plastifique esse convite. E ore todos os dias por essas pessoas. Todos os dias. Irmãos, eu estou clamando a vocês que façam isso. Porque se uma pessoa não orasse por mim um dia, eu tenho certeza que eu não estaria aqui com vocês. Eu caí nessa igreja aqui por causa da oração. Pessoas maravilhosas oraram por mim. A oração é linda. A oração é conversa com Deus. Então, por favor, irmãos, vocês aí da galeria pegaram o convite? Levantem. Todos têm? Amém. Esse convite é um convite especial para você. Porque tem gente orando por você também. Então, ore por esse irmão que está orando por você também. A Sunshine e o Evaldo, nós 5 aqui estamos convidados a orar por eles. Porque o nome deles não estão aí. Porque como eles se batizaram no último sábado, no último domingo. Então, nós 5 vamos orar também pela Sunshine e pelo Evaldo. Ok? Amém? O irmão Nelson, que é do Ministério da Oração, agora vai fazer uma oração muito especial por nós. Irmãos, eu tenho certeza absoluta, porque eu confio em Deus, que muitos milagres vão acontecer com a nossa igreja, com os irmãos da igreja, com muitas pessoas lá de fora que precisam conhecer a Deus, através dessa oração. Deus é maravilhoso. Irmão, por favor. Vamos nos fechar os olhos para uma oração. Santo Deus, obrigado por teu santo sábado. Obrigado por este momento, Senhor Deus, em que aqui estamos, descansados da correria da semana, das preocupações do dia a dia, dos problemas e também dos objetivos e metas que constantemente nos colocamos a nós mesmos. Santo Deus, é um prazer sem igual estar neste momento em tua casa,
adorando o teu santo nome. Santo Deus, primeiramente te pedimos perdão pelos nossos pecados, para que não fiquemos distantes de ti, Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e ouça as nossas orações. Santo Deus, te pedimos, Senhor Deus, que esta igreja seja ricamente abençoada por ti, que o teu Santo Espírito seja derramado sobre todas as pessoas, para que, cheias do Espírito Santo, possamos todos nos incomodar, possamos todos fazer muito mais do que estamos fazendo por ti e pelo próximo. Santo Deus, dá-nos a possibilidade concreta de amarmos efetivamente ao próximo e ao Senhor. Que possamos cada vez mais dedicar-nos a ti, Senhor. E que possamos, nós todos que pegamos esses papéis de oração, que possamos orar diariamente por essas pessoas. Que possamos nos colocar no lugar dessas pessoas, imaginar as lutas e as dificuldades que essas pessoas estão passando e orar por elas, Senhor Deus, com amor, com afinco. Desta forma é que devemos zelar pelas tuas coisas, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor continue conosco no restante deste sábado e abençoe esta mensagem de hoje. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Bom sábado. Só para falar mais alguma informação que o Luca falou, dia 30 de maio nós vamos sair, aproximadamente 9h30. Então o culto começa 8 horas e termina 9h30. Estaremos indo para um bairro de Santa Rosália que ainda não foi entregue. Isso. Se você me explicar, eu não consigo. Não, mas a gente entendeu. Atrás da onde, Luca? Da Policlínica, é isso aí. Eu sou novo, vou colocar no GPS. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui na igreja. Estou muito feliz porque temos visitas. E estou muito feliz também porque minha namorada e a família da minha namorada estão aqui. Sejam bem-vindos, viu? Estou um pouco mais nervoso por causa disso. Mas não vai ser eu que vai falar. Vai ser o Espírito Santo. Vocês sabem que hoje é o culto do ministério pessoal. Está muito relacionado com a missão da igreja. E uma das coisas que me animou a continuar firme na igreja, que você sabe que nós passamos por momentos difíceis, foi a missão. Foi o trabalho missionário. E eu quero começar a minha mensagem falando de uma história. Essa história aqui. Eu já contei essa história aqui. Eu gostaria de contar de novo. Eu tive o privilégio de ir para a África, Angola. E a gente fez 15 noites de pregação. E eu estava nervoso, porque eu tinha um tradutor. Eu estava me sentindo o pastor Mark Finley. Traduzindo. Só que a língua que eles falam, assim, eu falo em 5 segundos, ele demora para traduzir 10 segundos. E todas as noites eu pregava, e na última noite, chegou um irmão falando para mim: pastor, tem uma irmã que conhece todos os seus sermões, mas nunca veio aqui para a igreja. Eu tomei um susto. Falei: mas eu fiz os sermões, eu não copiei da internet. Eu fiz sermões. E como que ela sabe? E eu tomei um susto. E então, aí o irmão falou assim: pastor, ela mora atrás da igreja. Aí, ufa, atrás da igreja. Que bom. E como que aconteceu? Bom, pastor, ela começou a ouvir as mensagens e começou a ouvir atrás da igreja, e ela começou a gostar, e ela não consegue caminhar. E ela começou a ouvir as mensagens, e ela achou interessante, e ela, pela graça de Deus, aceitou Jesus. E eu quero que o Senhor visite. E aí está a imagem dela? Isso, a imagem dela, atrás da igreja. E uma das coisas que me animou
a poder continuar o ministério da pregação, o ministério de levar a mensagem, é que em todo lugar, em todo momento, há pessoas que têm fome da palavra de Deus. E nós temos a missão de levar essa mensagem a outras pessoas. E sem dúvida, você e eu teremos muitas experiências se nos entregarmos por completo nas mãos de Deus. Eu queria começar com um texto do Espírito de Profecia, um texto do Espírito de Profecia que fala diretamente para a gente. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 19, fala assim: em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. Eu não sei se você é convidado ou não, nós acreditamos como Igreja Adventista que nós temos a mensagem para proclamar ao mundo. Isso não quer dizer que todos os adventistas do sétimo dia vão ser salvos? Não. Alguns vão se perder, outros vão se salvar, mas nós temos a mensagem para pregar o Evangelho. E olha o que o Espírito de Profecia diz, continua. E a eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra de mais solene importância. E olha o que diz: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. As mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram dadas para a proclamação ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser nossa obra. O mundo precisa ser advertido. O povo de Deus deve ser fiel à missão que lhe foi confiada. Irmãos, nós temos uma missão. E eu comecei a entender, quando eu li esse texto, eu comecei a estudar e queria entender o que as três mensagens angélicas falam. E é isso que nós vamos estudar. Apocalipse 14. Apocalipse 14, 6. Apocalipse 14, 6 e 7. Por questão do tempo, nós não vamos falar de todas as três mensagens, mas nós vamos fazer uma introdução apenas. Você sabe que o livro de Apocalipse é um livro um pouco diferente. Muitas pessoas têm medo de estudar o livro de Apocalipse. E até tem algumas religiões que proíbem estudar o livro de Apocalipse. Só que é interessante que o livro de Apocalipse fala da beleza do amor para salvar o pecador. Algumas pessoas chamam o Evangelho do Apocalipse, porque em Apocalipse nós encontramos o amor de Deus. E aqui eu quero mostrar, não sei se vocês estiveram ouvindo as notícias. Aqui é uma ilha bonita, Indonésia. Não sei se vocês estão ouvindo as notícias nessa semana, mas se eu não me engano, um brasileiro morreu. Foi acusado de carregar droga em 5 pranchas de surf, e lá a lei é clara. Quem carrega droga, quem leva droga para esses países, tem pena de morte. Ele estava preso há 11 anos. Ele levou 6 quilos de cocaína. E executaram 8 pessoas. 3 nigerianos, um ganês, um indonésio, 2 australianos e um brasileiro, chamado Rodrigo Goulart. Só que tem uma história interessante. Infelizmente, eles morreram. Só que teve uma pessoa que se salvou. E essa pessoa estava dentro desse grupo, é a Marijan Veloso. Diz que as pessoas estavam preparadas para morrer. E você sabe, a presidente Dilma já mandou uma carta para isso não acontecer, os outros países já mandaram e eles não obedeceram. Só que a mulher que estava lá, ela falava que ela tinha sido enganada. Ela foi trabalhar em Tailândia, pagaram a passagem para ela e as pessoas que contrataram ela falaram para ela: não é aqui, é na Indonésia. Vai para a Indonésia, a gente compra malas para você, você vai. E nessas malas estava a droga. E ela estava sofrendo por uma coisa que talvez ela não tinha feito. Só que ela, antes de morrer, estavam colocados para morrer,
receberam uma mensagem e falaram que na Tailândia alguém se entregou no lugar dela. E minutos antes de atirarem nas pessoas, ela foi salva. Imagino que notícia boa, não é? E agora a vida, ela ainda está presa, vão analisar tudo isso, mas eu imagino que a vida dela mudou, ou vai mudar. Hoje, irmãos, nós vamos estudar uma notícia boa. O Evangelho eterno. Estávamos prestes a morrer, mas veio o Evangelho eterno. E vamos para o texto. Vamos para o texto. Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Já adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui nós vamos analisar algumas coisas interessantes deste texto. Eu me perguntava por que fala as 3 mensagens angélicas, por que não fala a mensagem do ser humano? Porque são os anjos ou somos nós que vamos dar a mensagem? Nós ou os anjos? O interessante é que, se você perceber, a palavra anjo significa o quê? Mensageiro. E se a gente for analisar na Bíblia, em Filipenses 2:25, a pessoa que pregava é caracterizado como anjo. Temos também em Mateus 11:10, que Jesus compara a João como um anjo. Em outras palavras, não são os anjos que vão pregar a mensagem. É quem? Somos nós. Só que interessante que parece que nós acreditamos que os anjos vão pregar, porque nós não pregamos. Porque nós não pregamos. Estamos aqui, viemos aqui adorar a Deus, mas infelizmente não entendemos o que é a nossa missão. E para entender muito claro isso aí, a gente não vai abrir o texto, mas tem Mateus 24:14, Marcos 16, 15 a 16, Mateus 28, 19 e 20, Atos 1:8, que deixa muito claro que somos nós e não os anjos que vão pregar o Evangelho. Vocês sabem que eu tenho algum hobby, gosto de jogar futebol. E eu lembro que eu entrei numa escolinha de futebol. E na minha mente eu falei, eu vou ser profissional. Só que meu pai sabia que eu não iria ser profissional. Mas mesmo assim ele me incentivou. E ele falou, filho, vamos lá, vou te levar. Me comprou tudo novo. Tênis, a melhor marca de tênis, chuteira, short, tudo. E eu falei, eu vou ser jogador de futebol. E eu analisava os jogos e olhava assim, quem são os melhores do mundo? E olha, é baixinho e é rápido. Então eu tenho tudo para ser o melhor jogador do mundo. E eu começava a treinar e treinava. Só que chegou um tempo que meu pai falou, filho, então eu acho que essa tua vida de futebol acabou, né? Vamos focar nos estudos, vamos estudar. Pai, mas por que não? Era só para você. E na minha mente, eu tinha tudo para ser jogador de futebol. A chuteira, igualzinha a do melhor jogador do mundo, eu era baixinho, eu era rápido, eu tinha de tudo para ser, na minha opinião. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos de tudo para pregar a mensagem de Deus, mas não o fazemos. Eu tinha de tudo, na minha opinião, mas eu não sou jogador profissional de futebol. Nós temos de tudo, mas nós não fazemos. E tem outra coisa interessante no texto. E diz assim, né? Vi outro anjo voando. Aí eu me perguntava, por que João, quando escreveu isso, ele colocou essas expressões, voando, anjo. Eu faço uma pergunta, o anjo, ele voa rápido ou devagar? Ou depende? Depende da necessidade. Só que a Bíblia é muito clara com relação a isso, e o Espírito de profecia também.
Se nós formos para Ezequiel 1, 13 e 14, diz que o anjo, ele voa, ele é tão rápido como um raio. Por que João colocou essa expressão aqui? Porque, irmãos, a nossa mensagem tem que ser rápida. Nada pode nos bloquear de levar a nossa mensagem. E o texto continua. E diz assim, pelo meio do céu. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu. Aí eu falei, por que no céu e não aqui na terra? Sabe por que ele colocou isso? Para entender que a mensagem que nós estamos levando não é nossa. É de Deus. É uma mensagem que Deus nos deu. Só que muitas vezes nós não acreditamos nisso. Achamos que nossa mensagem é nossa e não temos essa facilidade ou esse poder que Deus nos concedeu. Uma vez eu estava fazendo encuestas, entrevista, para conseguir estudos bíblicos. Aí eu cheguei numa mulher e perguntei, oi, tudo bem? Tudo bem, a senhora acredita que o mundo está ruim? Não, não acredito, tá bom. Ah, tudo bem. A senhora acredita que alguém criou a terra? Não, eu não acredito, eu acredito na evolução. Tudo bem. A senhora acredita que a Bíblia pode lhe ajudar? Não acredito. Eu falei, tudo bem. A senhora acha que é importante nós nos relacionarmos com uma igreja para poder manter a nossa família firme e forte? Não, eu acho que não precisa. Isso aqui, a última pergunta era, você gostaria de receber um estudo bíblico? Aí eu falei, então, eu acho que eu não vou perguntar essa, mas alguma coisa tocou no meu coração. Aí eu desanimado, então, só para finalizar, a senhora gostaria de um estudo bíblico? Sim. Peraí, vou repetir a pergunta. A senhora gostaria de um estudo bíblico? Sim. A senhora tem certeza? Falei, sim, não, eu gosto de conhecer coisas novas. Aí eu fiquei surpreso, eu não sabia o que falar. Então, que legal, vamos começar o estudo, vamos marcar. Sabe, irmãos, o que eu entendi nesse dia é que Deus, Ele tem um poder divino que pode transformar o coração de qualquer pessoa. Porque não é a mensagem nossa, é a mensagem divina. E se é a mensagem divina, o poder de Deus vai intervir. Pela graça de Deus, ela conseguiu conhecer a igreja, conseguiu conhecer a verdade. Infelizmente, ela não se batizou, mas não tenho dúvida que ela conhece a verdade, porque o poder de Deus é grande. E nós vamos continuando com o texto, que fala assim, tendo um evangelho eterno, vi outro anjo pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Aí eu me perguntava, evangelho eterno, o que significa evangelho eterno? Você sabe que no original, evangelho significa o quê? Boas novas. Em outras palavras, aqui nós temos uma boa notícia. E essa notícia é eterna. Que mensagem é essa aí? Sabe, é tão legal receber uma boa notícia, que vocês sabem que aconteceu um terremoto em Nepal. Infelizmente, só tem notícia ruim. Muitas informações que tocam o nosso coração. Mas, irmãos, eu analisando a internet, eu vi uma notícia boa de lá. Se a gente poderia ver lá esse é o terremoto. E pela internet saiu que uma menina de 5 meses ficou 22 horas presa. O armário caiu em cima dela. Só que o armário protegeu ela. E ela ficou 22 horas. Essa menina tem 5 meses. Mas ela hoje está salva. A mãe dela está feliz. Não poderia ter recebido outra boa notícia. Ela está salva. Irmãos, o evangelho eterno quer dizer a mesma coisa para nós. Você está salvo. E nós vamos analisar com alguns textos. Se você não precisamos ir para aqueles textos só para entender o que é o evangelho eterno.
Olha o que em Romanos 5,12 fala: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte pertence a todos. Por um homem entrou o pecado, e o pecado agora é para todos. Todos precisamos morrer. Mas olha o que fala em Romanos 5,21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Jesus, hoje nós podemos falar que temos vida eterna. Mas olha o que aconteceu. Não foi fácil assim. Lucas 22:44 fala: e estando Jesus em agonia, orava mais intensamente, e acontecendo que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Jesus, ele veio aqui, ele sofreu, ele suou sangue, mas não foi só isso. Olha o que João 18:11 fala: mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o quê? Que o meu pai me deu? Jesus, ele falou: se é possível, eu passo o quê? Esse cálice sobre mim. Quem que deu esse cálice para Jesus? Deus o Pai, segundo a Bíblia, mas em consequência aos nossos pecados. E você sabe por que Jesus morreu? Olha o que fala em Desejar Todas as Nações, página 486. Os pecados dos homens pesavam duramente sobre Cristo, e esmagavam-lhe a alma, o sentimento da ira divina. Não foi a dor, não foi isso que matou Jesus. Foram os teus pecados que esmagaram ele na cruz. E tem outro texto, do Espírito de Profecia, Desejar Todas as Nações, 533. Foi o sentimento do pecado, trazendo a ira divina sobre ele, como substituto do homem, que tão amargo tornou-se o cálice que sofreu, e quebrantou o coração do Filho de Deus. Não foi a dor, não foi a coroa de espinhos, foram os teus pecados que matou Jesus. Diz que a pessoa ficava dias na cruz, mas Jesus não ficou dias, ficou horas, porque ele morreu, esmagado pelos nossos pecados. E agora eu te trago a boa notícia, que nós entendemos por evangelho eterno. Hoje, pela graça de Deus, segundo Romanos 6:23, nós temos o quê? Vida eterna em Cristo Jesus, amém? Isso é o evangelho eterno. Mas não só para por aí, e nós vamos a Apocalipse, continuando lendo Apocalipse, que fala assim, versículo 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, de adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui diz o texto que nós temos que proclamar em grande voz. O original desse texto em grego é megáfone. E não tinha um aparato antigamente, hoje não tem mais. Como é que se chamava? Megáfono. Falar alto, porque sem ele não dá para entender. Mas quando você usa o megafone, você pode proclamar a mensagem de Deus. Nós temos que proclamar essa mensagem em voz alta. Nós não temos que ter vergonha. Sabe, não é fácil proclamar a mensagem de Deus. Eu estava andando pelo centro daqui de Sorocaba e vi um homem no meio da praça, na frente do Bradesco, se eu não me engano, que ele começou a pregar em voz alta, só que ninguém ouvia ele. Talvez não é assim que Deus está chamando a gente a pregar em voz alta. Também talvez Deus nos está chamando a pregar com o nosso testemunho. Talvez Deus nos está mandando pregar com nossos recursos. E sabe, o maior exemplo que nós temos é Jesus. Jesus levou a mensagem ao doente que era rejeitado. Jesus levou a mensagem à pecadora que iria ser morta. Jesus levou a mensagem aos ladrões de impostos, rejeitados pela comunidade. Jesus não se preocupou com a rejeição das pessoas, com tal de levar a mensagem. Jesus não se preocupou com quebrar as leis tradicionais inúteis,
com tal de levar a mensagem. Jesus não se preocupou com a morte, com tal de dar a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus não se preocupou com isso. Jesus não se preocupou se a mensagem era corretamente falada, politicamente correta. Ele não se preocupou com isso. Ele não se preocupou se as pessoas iam rejeitar ele. Ele não se preocupou com nada disso. E hoje nós temos essa missão de poder levar a mensagem. E por último, não está implícito nesse texto, mas irmãos, esta é a última mensagem. Olha o que fala em Mateus 24:14. É um texto muito conhecido. Mateus 24:14 diz assim, e eu quero que a gente possa analisar 4 coisas neste texto. Fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Analisa aqui 4 coisas. Aqui fala a palavra pregado, evangelho, todo mundo, então virá o fim. Essas 4 coisas nós temos aqui. E se nós voltamos para Apocalipse 14, 6 e 7, no versículo 6 nós encontramos as mesmas características. E fala: vi outro anjo no meio do céu com o evangelho eterno, o evangelho para pregar a todas as pessoas da terra, todos, só que não tem o fim aqui. E o fim nós encontramos no versículo Apocalipse 14, que fala assim: olhei e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça como coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Aqui está falando, fazendo referência à volta de Jesus. Irmãos, esta mensagem é a última. Não teremos mais outra mensagem. Esta mensagem é a última. E nós temos que entender que nós fomos chamados por Deus para pregar essa mensagem o mais rápido possível, sem temer a nada, porque a mensagem é divina, a mensagem não é nossa. Vocês sabem que eu gosto de contar a história do meu avô, ele teve muitas experiências. Esse não é meu avô. Eu vou voltar, vou adiantar. Esse, não, também não é, mas eu vou contar uma história. Meu avô, ele era pastor, e ele foi, naquele tempo, ele tinha que viajar dias para pregar a mensagem, e ele foi para uma cidade, em 1970. O Peru estava jogando no Mundial, nesse mesmo dia, e o que aconteceu? Houve um dos maiores terremotos da história do Peru, onde morreram aproximadamente 80 mil pessoas. 20 mil desapareceram. E meu avô estava numa dessas cidades. Infelizmente acabou a cidade, só ficaram 2 coisas em pé. A igreja, que não era uma igreja, era uma casa de um irmão onde os adventistas se reuniam, e o circo, onde ficavam as crianças. O que aconteceu? Houve o terremoto. E meu pai, minha avó estavam em casa. Meu pai era jovem, tinha 15 anos, não recebiam notícia do meu avô. E eles estavam preocupados. E eles ficavam no rádio tentando ouvir os nomes, porque ali falavam os nomes dos que estavam vivos. Então, minha avó tinha 4 filhos, os 4 se revezavam, ficavam 5 horas cada um no rádio tentando ouvir o nome do meu avô, que é Juan, Carlos, Antônio, e nada do meu avô. Passou 1 mês. E o tesoureiro da associação chegou para minha avó e falou: Isela é o nome dela. Isela, infelizmente, pelas notícias que temos, teu esposo não sobreviveu. E a família, acabou a família. Ele era o que mantinha a família. Eram 4 filhos. E eles não sabiam o que fazer, choraram bastante. E falou: bom, filhos, temos que continuar a vida. Vamos sair daqui, vamos para outra cidade, perto da minha mãe. Vamos trabalhar e vamos lutar para a gente poder ir firme e forte
continuar juntos e ter uma educação boa. Assim que eles pegaram a casa, pegaram as coisas da casa, foram para outra cidade. E o clima é muito ruim. O clima, meu pai me conta que era um clima depois disso passou mais um mês que estavam muito abalados. Só que uma noite alguém bateu a porta. Foi meu pai que foi abrir. Quando ele abriu a porta, ele viu que era meu avô. E ele fechou a porta e foi correndo. E ele ele não estava acreditando no que estava acontecendo. Daí a pessoa batia de novo a porta e falou: eu não vou para lá não. Foi o meu tio. E quando abriu a porta, era meu avô. Ele tinha ficado por 2 meses lá. Ele conseguiu sobreviver comendo milho. E ele só conseguiu voltar para casa depois de 2 meses. E é impressionante a alegria, eu imagino, né? A alegria do meu pai, do meu avô, da minha avó, quando se encontraram, se juntaram, falaram: agora vamos continuar a vida. Só que meu avô reclamou, falou: por que vocês mudaram? Vocês deveriam estar lá. Mas depois eles se juntaram, continuaram a família firme e forte, e a vida continuou. Irmãos, às vezes parece que Jesus não está voltando. Às vezes parece que está difícil. Passamos por momentos difíceis, mas a promessa de Deus nunca falha. Ele falou que nós temos um evangelho eterno, que primeiro nós temos que viver isso aí, para poder pregar. Ele está demorando, irmãos, mas Ele vai voltar. Esta é a última mensagem que nós temos que proclamar. Nós não vamos estudar mais por questão do tempo, mas, irmãos, nós temos que entender a essência do evangelho, que é essa: nós podemos obter a vida eterna. E para finalizar, eu gostaria de convidar o pessoal que vai cantar, agora sim, contar a última história desse, que não é meu avô. Pode colocar na tela? E vocês vão entender porque eu estou convidando eles. Ele é João Rus. Ele entendeu essa mensagem e ele foi estudar numa universidade. O pai dele tinha morto, ele foi estudar na universidade, ele conseguiu ter umas boas notas, fez mestrado e ele começou agora a ser professor na universidade. Ele estudava na Europa e naquele tempo era conhecido como a Idade das Trevas, para a mensagem de Deus. Por quê? Porque a mensagem não podia ser pregada. E ele começou a pregar para os alunos, só que eles descobriram. Aí ele teve que sair da universidade. E ele começou a mandar cartas, só que aí as autoridades começaram a perseguir ele. Ele foi para uma cidade, foi para outra, prenderam ele. E assim como na Indonésia, mas por outro motivo, ele teria que ser morto. Mas não é uma morte simples. Ele teria que ser queimado. E eles perguntavam para ele: João, você tem certeza que você quer continuar pregando a mensagem de Deus? Se você desistir agora, a gente vai liberar você. O que a gente precisa é que você desista e teus seguidores entendam isso. Mas ele falou, e tem uma carta dele que fala assim: na prisão e com algemas, esperando a sentença da morte, né? E ele fala assim, antes dele ser levado para a fogueira: entrega o meu espírito em tuas mãos, ó Senhor, pois tu me redimiste. E aí fala que minutos antes de acender o fogo na qual ele estava atado, ele falou: você tem certeza ainda que você não quer se arrepender disso? A que erros, ele falou, renunciarei eu? Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo que escrevi e preguei, assim foi feito, com o fim de livrar almas do pecado e perdição. E portanto, muito alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Antes de ele entrar na fogueira, ele falou isso, porque ele entendeu o que era o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno não era para viver aqui bem, era para viver bem no céu.
levaram ele. Quando as chamas começaram a envolvê-lo, ele começou a cantar. E ele cantou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim continuou, até que sua voz silenciou para sempre. Irmãos, muitas vezes quando eu leio essa mensagem eu me pergunto: cadê o Espírito dele na gente? Será que existe pessoas como ele hoje? Sabe, hoje nós temos muitas Bíblias em casa, nós temos muitas facilidades, mas talvez isso nos faz com que nós não tenhamos esse Espírito. E ele morreu, mas ele deixou seguidores. E esses seguidores escreveram a música que a gente vai cantar hoje, que é a música do Inário, 85. As pessoas que escreveram essa música se inspiraram na morte de João Russo, falando da glória de Deus. Eu quero agora te fazer um convite. Irmãos, o tempo está acabando. A Bíblia é muito clara com isso. Ele fala: nós temos que ir em grande voz, chegar a todas as pessoas, porque a mensagem, irmãos, não é nossa mensagem, a mensagem é divina, e se é divina, Deus vai intervir. Deus vai intervir. Enquanto a gente canta esta música, eu quero que você pense e decida. Se você ainda não sentiu que faz parte desse evangelho eterno, esse é o momento para poder ver Jesus voltar. Vamos cantar essa música, e enquanto cantamos, decide, porque essa decisão pode te levar para a vida eterna. Tu és meu mestre, Rei do céu, da terra, homem, Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz. Flores do campo, como sois tão lindas, sois o fulgor de prados mil, mas há um Cristo mais puro e lindo, é sempre meigo bom, gentil. Lua brilhante, sol tão resplendente, quão divina é vossa luz, mas há um brilho mais fulgurante, o brilho do Senhor Jesus. A última frase dessa música diz que nós agora nos encontraremos com o brilho de Jesus. Esse é o nosso objetivo. Mas para isso nós precisamos levar essa mensagem. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque apesar de pecadores o Senhor nos chamou para cumprir uma missão. Querido Deus,
Nós sozinhos não podemos fazer isso, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, o mundo poderá conhecer do Teu amor. Sabemos que o Senhor está voltando. Não podemos mais brincar com isso. O Teu juízo está vindo. Mas, querido Deus, nos faz dignos de poder entrar contigo nas nuvens celestiais. Nos acompanha, nos protege, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.